Primeira coisa para a gente dominar a tendência. O que é uma tendência? Né? Eu vou entrar bem no conteúdo, gente, não vou ficar me prolongando, tá bom? E já vou entrar bem assim dentro do conteúdo. O que é uma tendência, gente? Esse é o primeiro ponto. Tendência é um movimento onde nós temos tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Topos e fundos acontecendo, claros no gráfico. A gente não tem dúvida desse movimento que está acontecendo dentro do gráfico. Chamamos muito tendência de alta, por exemplo, o famoso bull market, mercado em alta. Estou trazendo um conteúdo bem para quem está iniciando, para agregar muito para quem já é experiente. Então, nós chamamos, no termo mercado mais técnico, bull market. Esse é o movimento quando nós temos uma tendência de alta. Topo e fundos ascendentes. Topos e fundos formando uma tendência. Topo, topo, fundo e fundo cada vez mais alto. Ou seja, aqui a gente consegue ter claramente um movimento claro de tendência de alta. Ok. Dúvida até aí, gente, o que é uma tendência de alta? Não, né? Isso aqui se chama ação do preço. O preço estava barato, entrou uma galera muito boa comprando esse preço, colocando esse preço para cima, e o preço saiu, por exemplo, turma, de 10, ou melhor, de 0, né? E o preço saiu de 0 e foi para 10. Depois o preço descontou para 5 e foi para 20. E isso se chama ação do preço. Mercado saindo do barato para caro. Descontando, barato, caro. Barato, caro. Bull market. Mercado em alta. Então, para a gente simplificar e ter uma visão muito clara do que é uma tendência. Eu gosto muito disso, né? Porque o mercado é simples, gente. Alguém perguntou para mim e fez assim, Rodrigo, né, hoje mesmo teve uma nova membro na comunidade Pro, né? Ela fez assim, é muito difícil. Eu falei, difícil, é muito difícil. Nunca. É fácil nunca vai ser. Mas é simples. Se você faz a mesma coisa todos os dias. É simples se você sabe para onde você está indo. É simples se você domina. Se você investe tempo de qualidade, se torna simples. Então, o que é tendências? Tendência de altas é topos e fundos ascendentes. Mas a gente também tem a tendência de baixa. Ou melhor, vamos só entrar aqui mais sobre tendência de alta. Na tendência de alta, traders, a gente vai ter algumas coisas interessantes. Primeiro, topos e fundos ascendentes. Então vamos desenhar aqui. Falando de tendência de alta, a gente tem um fundo nessas regiões, vou deixar aqui uma espessura um pouco melhor. A gente tem um fundo nessas regiões e esse mercado ele fez um topo. E fundos ascendentes. Olha o mercado fazendo fundo de novo e topo novamente. Ou seja, primeira característica, topos e fundos ascendentes. Para a gente ter ali a característica de um movimento de alta. Dentro do movimento de alta, você vai encontrar, é por isso a nossa pergunta do Ronaldo, né? O que você opera? Eu opero ação do preço, que é price action, análise técnica gráfica. Quando você tem topos e fundos ascendentes acontecendo, você vai ter volume em um movimento de alta, falando de uma tendência de alta. Então, nesse exato momento, entrou um ótimo volume de movimento de alta. Quem é esse volume, gente? Esse volume são compradores. Grandes players, UBS, grandes bancos, grandes instituições. São essas pessoas comprando muito. Você sabe qual é uma coisa bem interessante quando essa galera compra? É que essa galera, quando entra no mercado, elas não conseguem passar despercebidas. Então, quando essa galera entra no mercado, ela deixa o rastro. O rastro se chama candles. Os candles é que deixa o rastro dessa galera. E quando eu entendo que essa galera está entrando no mercado e eu entendo qual é o meu papel no mercado, eu consigo me posicionar e ter lucros com esse mercado. Então, se eu perguntar para vocês, qual é o nosso papel no mercado? Adivinhar os movimentos?
O nosso papel no mercado é acertar tudo. O nosso papel no mercado é fazer o marketing do day trade. Não. Nosso papel do mercado é acompanhar essa galera. Como acompanhar aquilo que eu não domino, gente? Tá fazendo sentido isso pra vocês? Ó o like, gente. Pra você que tá no YouTube, ó o like. O Instagram tá funcionando, gente? Como é que tá o Instagram? Tá travando? Meu suporte me ajuda? Tá dando pra seguir o Instagram? Ou continua no Instagram? Como acompanhar essa galera se eu não domino isso? Então o problema não está no mercado, o problema está na falta de domínio. Porque dominais sobre todas as coisas, nós temos o poder para dominar sobre todas as coisas. Então o problema não está no mercado, o problema está em não dominar. Sim ou não, gente? Vocês estão comigo? Sim ou não? Quem está comigo aí? Vocês estão comigo? Fala para mim. Deixa eu ver como é que a gente está aqui no YouTube. Tá fazendo sentido isso para vocês? Sim ou não? Como conseguir acompanhar aquilo que eu não domino? Como conseguir acompanhar aquilo que eu não consigo ter clareza para onde está indo? Como, gente? Me explica. Como é que a gente consegue fazer isso? Consegue. Consegue. Bom? Então, logo, eu vou entregar o meu mercado para quem? Para outra pessoa. Eu vou entregar meu mercado para alguém. Eu vou entregar aquilo que muitas das vezes foi Deus que te deu para outra pessoa. É por isso que salas de sinais estão lotadas. Pessoas desacreditando que pode. Então, volume de um movimento de alta. E esse volume são os compradores. Ponto. A gente tem um outro ponto aqui que a gente pode abordar dentro de um movimento de alta. Quando esse movimento de alta entra, nós temos o que nós chamamos de otimismo do mercado. Como é que se chama esse otimismo no mercado? Você que é aluno do método, você já sabe. Se o movimento é comprador, esse otimismo do mercado se chama como, gente? Só para eu saber se vocês estão me acompanhando mesmo. Tem hora para começar, mas não tem hora para parar, tá bom? Coragem. Esse otimismo do mercado se chama coragem, como disse o nosso Alex. É isso que se chama. Exato. Então, se o mercado está em uma tendência de alta, o mercado está otimista. O mercado está com coragem. O mercado está dizendo, opa, vamos para lá. Provavelmente, não que a gente precise disso, mas é bom também, nós temos indicadores técnicos confirmando. Então, quando saem indicadores macroeconômicos, esses indicadores podem gerar coragem ou pode gerar medo no mercado. Hoje nós tivemos o presidente dos Estados Unidos dizendo, dando aquele blefezinho, dizendo que iria demitir o presidente do Fed, Powell, só para ver como o mercado ia reagir. O mercado imediatamente reagiu com muito medo. O DXY descontou com muito medo. As ações caíram com muito medo. Então o mercado também reage aos indicadores. Os indicadores confirmam o sentimento do mercado. Então se corta a inflação, se a inflação diminui e corta a taxa de juros, o mercado reage com otimismo. Se a inflação sobe e se mantém em taxa de juros, o mercado reage com medo. Ok? Então são alguns pontos importantes que nós entendemos dentro do mercado. Mas não para por aí. A gente tem mais. Vamos continuar. Aqui a gente está falando da tendência de alta. É assim que se movimenta uma tendência. Isso é uma tendência. Topos e fundos ascendentes. Mas nós também temos a tendência de baixa. E na tendência de baixa, a gente vai ter o ao contrário, né, da tendência de alta. A gente vai ter o mercado caindo. Na tendência de baixa, a gente vai ter o que nós chamamos de bear market, mercado em queda, mercado com medo. E na tendência de baixa, ao invés de ter topos e fundos ascendentes, nós teremos exatamente topos e fundos descendentes. Ou seja, o mercado, ao invés de ser para cima, ele agora, nesse exato momento, ele vai ser para baixo. Então o mercado vai fazer movimentos como esses aqui, ó. Topos e fundos descendentes. Topo, 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 fundo, fundo e fundos. E dentro desse movimento, a gente também vai ter os mesmos ingredientes da tendência de alta do lado inverso. Volume de queda. A gente vai ter
pessimismo dentro do mercado, ou seja, um mercado pessimista, generalizado, medo, e a gente vai ter indicadores macroeconômicos também trazendo o porquê esse mercado está com medo. Né? Então, a gente vai ter... E tem o touros e os ursos, né? Como muita gente gosta também de falar, o Alex terminou de falar ali. Né? Então, o pessimismo generalizado é o que nós chamamos de medo. É um mercado com medo. Topos e fundos descendentes. Aqui a gente consegue ter uma clareza de como funciona uma tendência de baixa e uma tendência de alta. Dúvidas até aqui, meus amigos? Alguém tem dúvida aqui? Ó, o Bu, touro, alta. O Bé, urso, baixa. Obrigado, Alex, ali no YouTube. Alguém tem alguma dúvida, pessoal, do que é tendência? Porque a gente vai entrar agora no requinte da live de hoje. Né? O que vai servir para você operar mais tarde, o que vai servir para você operar amanhã. Porque trazer um conteúdo que não te dá direção é vaidade de quem está ministrando. Não. Quero trazer um conteúdo que venha te dar direção, que venha te ajudar no dia de amanhã. Bem, cafezinho, gente. Eu acho que essa daqui deve ser a minha... Não sei. A 10ª xícara de café hoje. Já troquei o café, já botei a água pra cá. Deve ser minha 10ª xícara de café somente no dia de hoje. Uma pergunta que nós temos que nos fazer após a gente entender o que é uma tendência de alta e o que é uma tendência de baixa. A pergunta é, ok, mas como ter uma boa probabilidade que estou comprando ou vendendo na hora certa? Você sabe como é que a gente consegue identificar, turma, o time para comprar? Né? É já dominando também, identificar o fim de uma tendência. Saber sobre uma tendência, saber o que é uma tendência, obrigatoriamente você também tem que saber como identificar o fim de uma tendência. Pegou aqui, pessoal? Vocês pegaram isso? Eu estou entregando conteúdo bem avançado para vocês agora. Hein? A parte que nós vamos entrar agora, ela é bem avançada. Então, quando eu paro para entender uma tendência... Porque tem muita gente que diz, eu sei o que é uma tendência. Não sabe, gente. Não sabe. Porque se soubesse, estava tendo resultado. Não sabe. Entende? Eu sei... Saber que é uma tendência, ver o movimento subindo, todo mundo consegue olhar para isso e ver. É alta. Mas como entrar nesse mercado? O que fazer dentro desse mercado? Não sabe. Porque se soubesse, estava tendo lucro. Se dominasse isso, você estava prosperando. Eu estou trazendo aqui, eu estou trazendo aqui o que eu acredito que funciona. O que eu acredito que vai realmente servir para você. Então, dominando as tendências é dominar também como identificar o fim de uma tendência. E é essa parte que eu vou entregar para você agora. Vocês estão comigo? Sim ou não? Quem está comigo? Vocês estão muito quietinhos, gente. Vocês estão quietinhos demais. Por que vocês estão assim, quietos assim? Estão quietos demais. Deixa eu ver se vocês estão comigo aí. No Instagram, tá tudo ok no Instagram? No YouTube? Deixa eu entregar aqui para vocês, antes de a gente entrar aqui no como identificar o fim de uma tendência. Pessoal, a Hantec liberou, se tiver dúvida sobre mesa, me pergunta, tá bom? Sobre a Hantec Market. A Hantec liberou um desconto ontem de 40% para o desafio da mesa. Esse desconto acaba hoje, tá bom? Aqui tá 30, mas é 40, gente. Tá 30, mas é 40. Nos desafios acima de 25, você ganha 30 dias de sala ao vivo. 2 sorteios de mesa proprietária de 10k. Quarta-feira que vem, na próxima live, tem sorteio. E no dia 31 tem um outro sorteio. São 2 sorteios de 10. Você ainda vai concorrer $200. Esse $200 já vai estar na conta da Hantec Market para você operar, tá bom? Já vai estar direto na conta da Hantec Market, $200, dia 31 de agosto. E desconto na comunidade. Rodrigo, mas eu quero operar através da minha conta própria. Aqui é para quem opera em mesa. Eu quero operar na minha conta própria. Cashback das suas operações. 30 dias de sala ao vivo, depositando acima de $300. Bônus dobrado. Vai concorrer a $200. Vai concorrer a 2 mesas de 10k. Tá aqui as 2 mesas. E os $200, né, gente? Aqui só o bando dos 200, ó. $200 direto na conta. Para você operar, tá bom? Direto na sua conta para você operar. Só para trazer aqui essas informações, tá bom? E você não está inscrito ainda na imersão do 0 ao trade, se inscreve. O link está aí na descrição do vídeo para você estar se inscrevendo. Ok? Vamos agora dominar como identificar o fim de uma tendência? Porque se você quer
aproveitar os movimentos, você tem que dominar isso. Se você não dominar isso, você vai ficar, infelizmente, sempre, muitas das vezes, entrando atrasado, ou comprado ou vendido. Deixa eu ver aqui a pergunta de Sadraque. Quantos contextos de indicadores pode ter para perceber a hora de uma compra ou de uma venda? Observar isso que eu vou trazer agora para você. Viu, Sadraque? Esse próximo tópico agora que eu vou trazer, você vai conseguir identificar isso. Vamos lá, meus amigos. Como identificar o fim de uma tendência? Uau! Vamos pegar aqui, ó. Pegar aqui. Deixa eu dar um enter aqui para descer. Como identificar o fim da tendência? Eu acho que essa daqui é a parte mais importante. Primeiro, saber o que é uma tendência, quase todo mundo sabe. Saber identificar o fim da tendência, preste atenção no que eu vou falar. É você saber identificar o início da tendência. Se você sabe identificar o fim, você sabe identificar o início. Eu poderia ter colocado assim, ó, como identificar o início de uma tendência. Né? Sim ou não? Poderia ou não poderia, gente? Poderia ter colocado como identificar o início de uma tendência. Mas olha só que doideira. Se você sabe identificar o fim, você sabe identificar o início. Porque todo início é o fim de uma outra. Sim ou não, gente? Estão me entendendo? Estão vendo para que lado eu fui? Eu fui na contramão. Em vez de falar de início, eu fui no fim. Se você sabe identificar o fim, você sabe identificar o início. Porque o fim de uma é o início de outra. Doideira isso, né? Primeira coisa, vai anotando, pega papel e caneta. Pega papel e caneta para você anotar isso aqui agora. Já vai pegando. Deixa eu ver se eu deixo esse texto um pouco maior aqui. Já pegou papel e caneta? Já vai pegando papel e caneta para você anotar isso daqui agora. Pronto. Ficou melhor. Primeira coisa para identificar o fim de uma tendência. Se o preço está próximo de suportes e resistências. Quando você começa a operar, a primeira coisa que você tem que fazer, pega papel e caneta e anota isso. Compartilhando o conteúdo do método com você. Primeira coisa que você tem que fazer é as marcações macros. Essas marcações vai ser útil principalmente na hora do game. Então, melhor do que sair comprando, clicando e vendendo, é saber a direção do mercado, é saber as regiões importantes do mercado. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é observar se o preço está em regiões fortes de resistência e suporte. Então, essa é a primeira coisa que a gente faz. Marca as regiões que o mercado está. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, gráfico diário, a gente vai para o gráfico daqui a pouco, tá bom? Gráfico diário é uma ótima região para você estar marcando. Rodrigo, eu opero Forex e opero índice, os índices americanos, Forex e índice. Cara, começa marcando pelo gráfico diário. O que é que eu vou marcar no gráfico diário? Eu vou marcar, turma, no gráfico diário, a mínima e a máxima. Então, essa daqui é a máxima, essa daqui é a mínima. No gráfico diário. Essas daqui são as regiões que, se o preço chegar no dia, a gente vai ter grande probabilidade de ser regiões de reversão ou de grande força contrária à tendência que nós estamos. Então, a minha primeira recomendação para você, já abre o gráfico marcando a região máxima e de mínimas. E as duas regiões mais importantes que nós precisamos é a máxima do dia e a mínima do dia. Essas são as duas regiões. Para quem opera Forex, é o suficiente marcar as regiões do diário. Para quem opera o índice, eu gosto muito, passando dica para você aqui, eu gosto muito de marcar a média de 200 períodos pelo gráfico de 15 minutos. Nós operamos os índices Dow Jones e os Zatec pelos 2 minutos. Vou mostrar para você isso na prática. Então eu gosto muito de marcar essas duas regiões. Ok. Primeira dica. Como identificar o fim da tendência? Marcando as regiões de suporte e de resistência. Se o preço está se aproximando dessas regiões, a gente faz o quê, turma? A gente liga o alerta. Você pega aqui, ó, e liga muito bem esse alerta. Temos grande probabilidade do preço descarregar grande tonelada aqui nessas regiões. Grande player pode aproveitar essa região para vender. Grande player pode aproveitar essa região para comprar. Isso são probabilidades. Mercado é probabilidade, gente.
Mercado não é o que eu acho, mercado não é o que eu quero, mercado é probabilidade. Isso é uma grande probabilidade dentro do mercado. Então, como isso é uma probabilidade, eu vou seguir a probabilidade. Como é o que tende a fazer, eu vou criar critérios, eu vou criar fundamentos para quando o preço chega nessa região, eu ter fundamentos, eu falo direto. Quem tem fundamentos, quem tem princípios, quem tem método, quem tem parâmetros, tem mercado. Agora, quem opera de qualquer jeito? Ah, na região de suporte eu não estou nem aí, na região de resistência eu estou nem aí, não tem problema. Mas cada um vai colher aquilo que planta. Ok? Então esse é o primeiro requisito. Se o preço está se aproximando de suporte e resistências forte. Não é qualquer suporte, não é qualquer resistência. Forte. O diário é... Segundo ponto, pessoal, para a gente analisar do mercado, quando o mercado está chegando nessas regiões. Deixa eu ver se eu cresço aqui esse texto também. Fica grandinho aí. Segundo ponto. Perda de volume dos candles na tendência. Eu vou mostrar tudo isso na prática daqui a pouco, tá bom? Então, vamos fazer um desenho aqui, né? Vamos pegar que isso aqui é uma região de resistência. Estamos aqui dentro de uma região de resistência. Você já tem aqui, né? Você tem aqui bem desenvolvido já essa resistência e você tem o mercado subindo. Olha o mercado, ó. O mercado fez fundo, topo, e o mercado subindo com candles bonitos. Candles bonitos. De repente, olha o tamanho dos candles, pessoal, só diminuindo nessas regiões. Você tem perda do volume dentro do mercado. Ficou ruim para quem está ali no Instagram, né? Então vou pegar aqui, ó. Você pega aqui, ó. E aí você tem o mercado fazendo topo e fundo, ó. Topo e fundo. E aqui agora os candles só... Os candles estavam grande, estava bonito. Quando chega aqui em cima, os candles começam, ó, a diminuir. Você começa a ter sombra nessas regiões. Perda de força dos candles a favor da tendência. Então, os candles a favor da tendência, eles começaram a diminuir. A gente está em um sentimento comprador. E nesse sentimento comprador, nesse bull market, os candles começou a ficar pequeno. Exatamente na resistência do diário. Opa, eu já vi isso. Isso aqui é um cenário. O mercado está te mostrando um cenário. O mercado está te mostrando que está tendo perda de força. O bacana, gente, é que a gente já sabe disso. Mas no dia a dia, a gente vai se envolvendo. Eu estou falando aqui para o trader mais experiente. A gente vai se envolvendo no mercado e a gente vai esquecendo desses detalhes. Eu não estou aqui para te ensinar muitas das vezes, a não ser para o iniciante. Mas para o experiente, eu estou para te lembrar. Eu estou para lembrar você que isso é, sim, algo que nós temos que levar em consideração. Porque muitos trades, nós entramos comprado em regiões assim, ou ficamos na operação quando já era para termos saído. Tá fazendo sentido, gente? Sim ou não? Ou ficamos na operação quando já era para termos saído. Então eu estou trazendo aqui para vocês, muitas das vezes, não é nem para ensinar muitos que estão aqui, mas é para lembrar. Alguns sim, alguns é para ensinar. E outros é para lembrar. Né? Terceiro tópico que nós vamos colocar hoje. Presença de candles da força contrária, da cor contrária. Então você está no mercado, você tem perca de força nessas regiões e de repente você já tem mais vendedores aparecendo nessa região. Você tem os compradores pequenos e você tem os vendedores. Eu vou mostrar isso aqui na prática daqui a pouco, tá bom? E você tem os vendedores, ó, aparecendo cada vez mais nessas regiões. Ou seja, presença de candles vendedores da cor contrária da tendência nessa região. Em uma região de resistência. Uma região que comprador perdeu força. Talvez, essa galera que fez esse preço subir aqui, ó, esses compradores, eles já estão descarregando, gente. Já não vão estar nem mais no mercado. Nós estamos vendo o início de um fim de uma tendência e a nascente de uma próxima tendência. E isso se chama o quê, gente? Probabilidade. Isso se chama probabilidade do mercado. O início de uma nova tendência, o fim de uma, porque para iniciar uma tem que encerrar primeiro. O fim de uma tendência e o início de uma próxima.
E é 100% de certeza? Não! Não tem 100% de certeza no day trade, é probabilidade. Mas se você não tiver essas probabilidades para você ter como serventia, como uso, o que é que você vai ter? Nós temos que ter essas probabilidades. Quarto tópico para identificar o fim de uma tendência. Rompimento da média de 20 períodos. E aqui tem um ingrediente a mais, né? O retorno para dentro dessa média. O rompimento da média de 20 períodos. Vou mostrar isso no gráfico. Esse daqui eu vou deixar para o gráfico. Mas é mais ou menos isso, né? Aqui, teoricamente, eu vou pintar a média aqui de outra cor, vou pintar a média de amarelo, tá bom? Teoricamente, a gente tem uma média que ela tá fazendo isso aqui, a média de 20, né, gente? Ela tá fazendo isso. Né? Teoricamente, depois de muito ver isso no gráfico, a gente vai começando a pegar, né? A média tá fazendo isso. E a gente vai ter mais um ingrediente de um rompimento, de um fim de uma tendência, quando o preço ele faz isso. Ó, ele faz isso. Vai ter os compradores entrando de novo, porque o mercado vai deixar os compradores entrando. E o preço vai fazer exatamente isso aqui. Ó. Na média de 20, o preço vai fazer isso. Ou seja, ele vai romper a média. Ó, vai romper a média. E depois ele vai fazer o próprio retorno na média. Alguém já identificou isso? Isso é mais um ingrediente. É o tipo do trade, pessoal, que a gente fecha os olhos e ó... a mão, cara. Senta a mão. Senta-lhe a mão. Ou melhor, senta-lhe o dedo, né? Senta-lhe um dedo. Tá fazendo sentido isso pra vocês? Deixa eu perguntar aqui pra vocês. Vocês estão muito quietos, gente. Vocês ficam quietos demais. Esse silêncio de vocês me deixam... Eu tô muito feliz na minha alegria, gente, porque eu sei do que está por vir, né? Quarto tópico. Deixa eu dar um enter aqui. Quarto tópico. Quebra de estrutura com o topo mais baixo do que o topo anterior. O Newton colocou forma de parede vendedora nessa região. Exato. E aí a gente tem a quebra de estrutura. Né? A quebra de estrutura com um topo mais baixo e um fundo ou um fundo mais alto. Né? Então, quando isso acontece, o topo está aqui, ó, ele forma um novo topo mais baixo. É aquele famoso, aquele movimento bonito que acontece isso, ó. E aí vem um retorno, ó. E aí a galera tá comprando quando o mercado já tá fazendo o topo mais alto. Ó o topo mais baixo. Ó o topo aqui, ó o topo cá, ó. E aí esse é o quinto ingrediente, né? Esse é o quinto ingrediente. Romper a média de 20 em qual gráfico? No gráfico que você opera. Qual gráfico você opera? Não adianta ficar tentando buscar rompimento de médias em outros gráficos, sendo que você está em um gráfico. Gráfico que você opera. Isso. Então, qual gráfico eu opero? Eu opero no gráfico de 2 e de 5. 2 no índice e 5 no Forex. Então, vai ser romper a média no gráfico que eu opero. Correto? Vamos trazer aqui para o... Vamos agora, turma. Vamos para o gráfico? Já falando de gráfico, vamos para o gráfico? Deixa eu tirar isso aqui, ó. Já que estamos falando de gráfico, vamos para gráfico, tá bom? Na prática. Vamos para gráfico na prática? Porque é bom na prática, né, gente? Na prática é gostoso. Eu tô aqui, primeiramente, pessoal, no Usatech. Né? Estamos aqui no Usatech. Então, a gente vai marcar as regiões, né? Eu já começo pegando cada detalhe, né? Eu já começo marcando as regiões de suporte e de resistência. Então, gráfico diário. O problema é se eu jogar no diário aqui agora, né? Ele vai me jogar lá para trás. Vamos ver como é que eu faço. Vou marcar. Ele vai me jogar lá para trás, né? Vai me jogar lá para o início. Mas eu já tenho aqui, né? Mais ou menos são essas regiões de... Eu não sei se esse daqui era o suporte do dia mesmo. Não sei. A gente pode conseguir identificar isso aqui como um separador de dias. Deixa eu ver se está aqui com separador de dias. Mas, teoricamente, esse daqui era o suporte do dia. Eu não sei se esse era o suporte, mas enfim. Vamos trazer que esse daqui era o suporte do dia, porque se eu clicar aqui no diário, ele vai me jogar lá para frente para eu achar que a operação vai dar trabalho. Né? Essa daqui foi uma operação que nós fizemos ontem. Eu vou mostrar para vocês, é uma operação que nós fizemos no dia de ontem. E no dia de ontem o mercado, né, abre, né? Bolsa Americana abriu, aqui em cima, ó. Mercado andou, chegou nessa região de fundo. Quando o mercado chega nessa região de fundo, turma, vamos ver se a gente tem uns ingredientes aqui, né?
que eu quero trazer para vocês. O mercado chega nessa região de fundo, fundão aqui, ó. Então a gente tem claramente, turma, topo e fundo. Sentimento do mercado nesse exato momento só tem um, vendedor. Então é importante a gente lembrar agora que sentimento é diferente de clique. O sentimento é vendedor. Não quer dizer que eu vou vender. Porque para estar vendendo tem que se confirmar os ingredientes, o evento, os pontos-chave. Então o sentimento é vendedor, mas não quer dizer que eu vou. Então eu estou com sentimento vendedor, mas o preço está em uma região de fundo, uma região de suporte, pelo gráfico do diário. O preço está em uma região de fundo, uma região de suporte pelo gráfico diário. E isso eu estou levando em consideração, né? Então, olha só o que acontece, turma. Retorno. Até que, turma, o retorno está acontecendo e eu não tenho, em momento nenhum candle mais me confirmando a presença dos vendedores. Sabe o que é interessante aqui nesse retorno? Que quando ele está acontecendo, a gente quer vender. A gente não quer deixar de vender. Mas tem um porém aqui. A minha pergunta é, cadê os vendedores? Cadê os caras? Cadê aquela galera, né, que é para vender? Não tem. Então a gente começa a ver o seguinte, e se esse fundo estiver fazendo preço? E se os vendedores que estavam aqui, ó, já não estiver mais no mercado? Porque os vendedores não estão aparecendo mais. Eu só estou vendo mais candles agora de presença compradora. Não teve mais nenhum candle vendedor. E isso aqui é um dos itens que nós temos na nossa lista. Se lembra? Ó, um dos itens, ó. Perda de volume dos candles a favor. Não tem mais. Presença de candles de força contrária. Eu só estou vendo candle de força contrária. Então a gente liga aquele grande alerta e diz assim, ô Pre, tem coisa aqui. Até que, olha o que o preço faz, turma. O preço passa para cima da média de 20 períodos. Quando esse preço passa para cima da média de 20 períodos, aqui, ó, para cima da média de 20, eu poderia colocar mais um ingrediente ali, que eu não coloquei, mas que eu vou trazer aqui para vocês. Quando esse preço passa para cima da média de 20, ele me dá, ó, o outro ingrediente aqui da minha lista. Qual é? Esse daqui, ó. Rompimento da média de 20. Retorno para dentro da média. O que é esse rompimento da média e esse retorno, gente? É exatamente esse movimento aqui, ó. Rompeu a média de 20 e retorna para dentro da média de 20. Eu tenho uma grande informação do mercado que isso aqui já pode estar se formando uma estrutura de alta. Mas aí, turma, a gente só tem nesse exato momento o topo, mas ainda não tem um fundo mais baixo. O fundo mais alto. Para a gente enquadrar isso aqui em uma tendência de alta, tem que ter topos e fundos ascendentes. Eu só tenho topo. Porque aqui tá assim, ó. Eu só tenho topo. Para eu ter isso aqui como uma tendência de alta, eu teria que ter um fundo mais alto. É aqui agora que entra uma parte bem interessante da nossa análise. A interpretação do mercado. A interpretação ela é crucial. E uma boa interpretação ela começa da direita para a esquerda. Porque se você estiver analisando o gráfico morto, ah, Rodrigo, mas isso aqui é uma tendência de baixa. Olha para isso aqui, olha, não, aqui não, né? Olha como tá isso aqui é uma tendência de baixa. O mercado vai fazer isso. Se você estiver olhando para o passado, é bem provável que você vai estar olhando o gráfico morto. Então a interpretação do mercado, para ela ter utilidade, você tem que aprender a analisar o gráfico da direita para a esquerda. Se você ficar analisando da esquerda para a direita, você vai se perder das vezes e vai ficar com sentimento. Ok. Aí o mercado faz o quê, traders? O mercado entra aqui agora, um candle. E se você opera ao vivo com a gente, você vai ver que esse candle é um candle de gatilho. É um candle que atira. Porque tem vários detalhes, né, gente? Não é um detalhe só, né? Então, eu tô dando um pouco aqui do que a gente tem dentro do método. Deixa eu arrastar aqui esse movimento. Ó, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Aqui na live, você vai ver que a gente falou sobre... Deixa eu dar mais um zoom, já foi. Aqui na live, você vai ver que a gente falou sobre ativar essas vendas. Então, são vários detalhes que vai fazer toda a diferença. Você vai ver que a gente falou sobre isso aqui, ó, ativar a venda.
Então o mercado foi lá e ativou. Ó. Então eu não compro em qualquer lugar, eu compro depois que o mercado ativa as vendas aqui. Por quê? Porque a gente tem coisa errada, né? Então se isso aqui é um movimento para queda, vendedor entrou em ação, e esses vendedores aqui são os mesmos vendedores que estão aqui, por que o mercado vai ativar as vendas e vai fechar um candle comprador como esse? Explica, por quê? Porque o mercado vai ativar as vendas, teoricamente fazer um fundo, né? Probabilidade, isso aqui é um fundo. Por que o mercado vai fazer isso? Porque se o mercado está na sua tendência de baixa, ele vai ativar a venda aqui, ó, e vai fazer isso, ó. Pô, e vai fazer um novo fundo lá embaixo. Sim ou não, gente? Vocês estão pegando isso aqui? Sim ou não? Tá fazendo sentido para vocês? Newton colocou, o scan dos vendedores fecha com presença compradora. E ainda tem isso, né? Fechamento do candle. Fechamento do candle, ele fecha com presença compradora. Então, o preço está caindo, isso aqui é comprador, gente. Não é na sua maioria, mas é comprador. Então, o preço está caindo, e uma paulada compradora, que já vai uma aula de candle. Se a gente for trazer aqui, a gente consegue trazer uma aula porrada de candle, né? Então, se eu pergunto para vocês, esse candle aqui, ó, ele é comprador ou ele é vendedor? Ele é comprador ou ele é vendedor? Esse candle é comprador ou vendedor? Esse candle é comprador. Ele era vendedor. Ele nasceu aqui, ele caiu tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui foi venda dele, mas ele finalizou 100% comprador, né? Ele finalizou com tudo isso aqui para compra, ó. Ó, esse lado direito dele, porque é o direito que importa, é como quem do fecha que importa. Então ele se junta isso aqui da parte de baixo mais o de cá. Então esse candle se torna uma bela de uma barra compradora. Já é uma aula de candle. Já vamos já para uma aula de candle. Ok? Percebe que rastrear o fim de uma tendência é rastrear o início de outra? Eu gosto muito disso. Rastrear o fim de uma tendência é analisar o fim de outra. Então a gente já consegue mapear o mercado e fazer uma interpretação disso é muito importante. Ok, vamos lá. O movimento se concretiza dessa forma, gente. Olha o movimento. Olha o preço, pessoal. Né? E eu não estou aqui para trazer um gráfico feito, um gráfico bonito. Eu estou trazendo o que acontece no mercado. Tá bom? Estou aqui. O gráfico está parado, está bonito. Não, eu estou trazendo o que acontece. É assim que acontece. É assim que acontece no mercado. Se vai acontecer amanhã, eu não sei, mas vai acontecer. E aí o mercado faz o quê, turma? Se lembra do detalhe da média? Vamos pegar aqui, ó. Olha o detalhezinho da média, né, que a gente trouxe, né? Eu acho bem legal esse retorno quando esse preço faz na média. Cara, assim, eu vou anotando tudo, tá bom? Eu faço documentário de tudo. É muito difícil o mercado fazer esse retorno na média e ele pelo menos não pegar o impulso para cima. Então, esse rompimento da média de 20 períodos e retorno para dentro dela, porque quando ele rompe, leia comigo, rompimento da média e retorno. O que está fazendo o retorno, gente? Retorno é para cair ou para subir? Né? Nesse caso aqui. Retorno é para ir contra o retorno ou a favor do retorno? Pessoal, retorno. Um retorno é para ir contra ou é para ir a favor? Então o mercado rompeu a média e fez retorno. O retorno é para quê, gente? É para ir a favor do rompimento. Então se o mercado está fazendo um retorno, é para fazer isso. Você não faz um retorno para ir na direção contrária do retorno. Você faz um retorno para voltar para aquele lugar. Para voltar para aquela direção que você está fazendo o retorno. Coloque isso em prática amanhã. Ok? Coloque isso em prática amanhã. Bom, hoje à noite. Tem live hoje à noite, às 22. Coloque isso em prática. Estão comigo, gente? Só para saber se vocês ainda estão comigo. Como é que tá aí a gente? Para a gente ir pro próximo passo. Estão comigo? Sim ou não? Dá um yes ou no aí só para saber se vocês estão aqui de boa. Deixa eu ver como é que tá. Coloca isso em prática amanhã. Coloca em prática. Cara, se tá fazendo sentido, coloca em prática. Rodrigo, mas eu acho A e B. Eu falo isso todos os dias. O mercado ele é tão dinâmico, ele é tão esperto que não existe certo ou errado no mercado. Existe o que você documenta, o que serve e o que não serve. Coloca em prática. Se viu, você deixa. Não se viu, você não deixa. Eu opero para mais de 100 pessoas todos os dias ao vivo, gente. Eu vejo exemplos e opiniões de todo mundo. Se eu for seguir os exemplos e opiniões de todo mundo, eu não estava mais aqui, gente. Né?
Então, só coloque em prática amanhã e você vai ver se vai fazer sentido sim ou não. Se não fizer, você deleta. Ok. Vamos ver mais o que aqui, pessoal? O que mais nós temos aqui? Vai fazendo pergunta, tá bom? E aí o mercado pega e entrega esse movimento. Ó, retorno de novo. Ó para isso, pessoal. Retorno de novo. Ó o retorno novamente. Retorno de novo. Então, ou seja, viu a queda? Foi o início da tendência. Ah, Rodrigo, isso é gráfico parado. Não, gente, isso aqui foi trade de ontem. Ó, eu venho aqui, ó, trade de ontem. Fizemos 552 dólares nessa operação e aqui a gente saiu 100%, ó. E aqui a gente saiu por 100%, mais 18. 562 dólares nesse trade. Aqui. 552 dólares. Eu não prego aquilo que eu não faço. Compra, stop aqui embaixo, ó. 20 pontos. Parcial não para 1. Eu não prego aquilo que... Ok, pessoal? Sim, eu não prego aquilo que eu... Ok. Estamos aí, né? Vamos pegar aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha em outros gráficos, né? Vamos pegar aqui outros gráficos. Vamos pegar aqui do início? Então, se a gente vai analisar o mercado, pessoal, do início, né? Olha que mercado tá hoje, né? O Newton colocou, general, já fiz mais de 10 cursos ou mais. Verdadeiro igual você, eu nunca vi. Amém, general. É a graça de Deus. Foi exatamente o que foi feito na sala educacional. Exatamente o que fez na sala educacional. Sem tirar e nem colocar. Se a gente pega esse gráfico aqui, pessoal, Usatec. Estamos em Usatec nesse exato momento, né? Olha como está as médias, pessoal, em Usatec. Olha para isso. Primeira coisa que a gente vai fazer em Usatec, pessoal, é o quê? Máximo e mínimo. Vamos pegar aqui cada ponto para a gente ir pontuando? Sim ou não? Vai mandando perguntas aí que a gente já está quase encerrando, tá bom? E eu já vou respondendo as perguntas de vocês. Então, se a gente vai começar a analisar agora o Usatec. Primeira coisa que a gente vai fazer, se o preço está próximo de suporte e resistência. Eu tenho que saber onde são esses suportes e resistência. Eu tenho que saber, pessoal, onde é essas regiões de memória. É uma obrigação minha como um trader profissional saber disso. Então eu vou vir aqui, ó, gráfico diário, gráficozão diário. Aqui. Gráficozão diário. E vou pegar suporte e resistência. Vou desmarcar. Então qual é o suporte que eu vou buscar? Como o preço já está muito... Qual é a resistência que eu vou buscar? Como o preço já está muito perto da resistência, eu vou pegar a resistência do dia anterior. Isso aqui é a resistência. Se o preço desconta, turma, eu desço para cá. Ó. Por exemplo, o índice, geralmente, a gente vai operar amanhã, na abertura da Bolsa Americana. Então, se esse preço desconta, a minha resistência vem para cá. Mas como eu já estou aqui em cima, né, eu trago para aqui. Ó. Pode ser feito. Você pode ir nos 15 minutos e marcar lá nos 15. A gente vai fazer aqui na prática. Então, eu vou vir... O suporte não. O suporte não tem como ser mais esse. O suporte eu venho aqui, ó. E marco esse daqui. Ok, pessoal, eu tenho minha resistência, venho aqui nos 15, como ali o preço está daquela região. Tá vendo que não tem por que eu marcar nos 15, turma? Ó, tá vendo? Onde eu marquei a resistência é onde o preço tá. Não tem como marcar nos 15 aqui, tá vendo? Vou marcar o quê? Vou marcar isso aqui como resistência, gente? Sim ou não? Vou marcar isso aqui? O preço nasceu exatamente nesse candle aqui, ó. Eu tô sem o meu separador de dia. Deixa eu colocar aqui meu separador de dia. Propriedades... Separador de dias. Deslocar. Primeiro plano. Candle. Separador de dias. Aqui, ó. Aqui, ó. Onde o mercado nasceu, pessoal? Exatamente aqui, ó. Eu vou marcar isso aqui, turma? Não, pessoal. Preciso. Se o preço desconta muito mais, até legal. Né? Mas até então, ó. Aqui, pessoal, suporte e resistência. Resistência e suporte. Vou tirar aqui, ó. Pronto. Já comecei fazendo minha primeira marcação. Se o preço está próximo de região de suporte e resistência. O preço está próximo da resistência. Mas tem muito espaço para o suporte. Sim ou não, pessoal? 240. Tá fazendo sentido para vocês até aí? Sim ou não? Então o preço está próximo da resistência, mas tem muito, mas muito espaço até o... Ok. A gente não vai entrar aqui em características se o preço está perdendo volume ou não. A bolsa abriu agora, nesse exato momento. Agora, pessoal, eu vou na média de 200 período. A média de 200... O que é a média de 200? É aonde, em 200 dias, o preço teve ali a sua melhor média.
Ou seja, a média de 200 aponta o preço justo. Grande probabilidade desse mercado voltar nessa média, que é exatamente onde o preço nasceu. Por isso que é a média de 200 dias. Eu venho aqui e boto no gráfico de 2. Pronto. Então a média de 200 período está aqui, gráfico de 2. Esse é o time que eu vou operar. Se a gente fosse fazer uma operação agora, qual o sentimento de cara? Qual o sentimento do mercado? Comprador ou vendedor? Sentimento, turma. Vamos treinar aqui agora os olhos, pegando os ATEC, abrindo dessa forma, que fica difícil de analisar, ok? Mas qual o sentimento do mercado? Sentimento. Sentimento é comprador ou sentimento ele é vendedor? Sentimento, pessoal. Vamos treinar um pouco. Comprador ou vendedor? Venda, vendedor. Comprador ou vendedor, gente? Comprador ou vendedor? O mercado abriu agora. Vocês estão comigo? Sim ou não? Comprador ou vendedor? Ou lateralizado? Comprador, vendedor ou lateralizado? O Calebre botou sentimento de nada, feio, lateralizado nessa região de fundo. Ou lateralizado. Será que a gente respondeu vendedor, né? Porque o mercado vem daqui, cá de cima? Mas ele não faz um novo fundo, né? Será que a gente não está vendo o início de uma lateralização no mercado? Porque quando é para fazer um novo fundo, o mercado não faz. Será que a gente está vendo o início de uma lateralização? Rodriguinho, existe início de lateralização? Sim, existe. Estamos inclinados para a venda, mas o mercado não consegue fazer um fundo mais baixo. Existe. Existe início de lateralização. O mercado tem 3 direções. Para cima, para baixo ou para o lado. Será que é o início de uma lateralização, gente? Aí sim. Tem que entrar volume nesse negócio. E aí eu quero trazer 2 pontos aqui interessantes para vocês que podem ajudar. E às vezes a gente não leva em consideração esses 2 pontos. Uma tendência de alta, um bull market, precisa de topos e fundos ascendentes, volume, maior volume dos movimentos. Tem volume, gente, aí no mercado? Sim ou não? Vocês sabiam que a maioria das contas quebradas, elas são em mercado sem volume? Quem sabia disso? A maioria das contas quebradas, Newtons, é em mercado sem volume. Sabia disso, Calebre? Pois é. Agora, eu me pergunto, gente, como é que a gente quebra uma conta em um mercado sem volume, gente? Sabe por quê? Porque não dominamos a tendência. Quebramos uma conta ou uma mesa proprietária em um mercado sem volume porque não dominamos a tendência. Porque se você domina a tendência, porque se você sabe operar e o mercado está tendência, até o errado dá certo. Se você sabe operar, até a compra no lugar errado, na tendência de alta, dá certo. É mentira ou verdade, gente? Verdade ou mentira? Mentira ou verdade? Até a compra no lugar errado, na tendência de alta, dá certo. Agora, mercado sem volume, gente, não tem trader que consegue tirar nenhum coelho da cartola ali, porque não tem volume. Então, característica de um mercado que está lateralizado: volume. Você entrou no mercado, você vê candles falhando, candles sem força, pequenos candles sem volume, o mercado não consegue fazer topos e fundos ascendentes ou descendentes. Mercado lateralizado. Fez sentido isso aqui para você, gente? Sim ou não? Fez sentido? Sim ou não? É uma coisa tão simples, né? Isso que faz tanta diferença. Se a gente pegar isso aqui, ó, sabe quantos pontos tem isso aqui? Tem 4 pontos, pessoal. Esse movimento aqui tem 4 pontos. Vocês acreditam que tem grande play entrando com dinheiro aqui? Não tem, gente. Não tem. Tem 4 pontos, Alex. Esse movimento todo aqui, ó, 6 pontos. Todo esse movimento. Tem grande play, gente, entrando aqui? Não tem, gente. Mas é isso que é nesse tipo de movimento que nós mais nos perdemos. Por quê, Rodrigo? Por causa da falta de paciência de simplesmente esperar entrar volume, mercado ir para baixo, para cima. Tá entendendo, pessoal? Tá entendendo? Simples assim.
Então, são detalhes simples, pessoal. Vamos pegar aqui um outro gráfico, né, gente? Vamos pegar um outro gráfico aqui, que esse daqui não vai ajudar muito hoje, não. Vou pegar outro aqui. Deixa eu pegar um BTC, não. Deixa eu pegar um euro. Deixa eu pegar um euro aqui. Euro. Time frame de 5 minutos no euro. Precisa, né, gente? Não precisa nem falar, né? Primeira coisa que a gente vai fazer no euro é marcar suporte e resistência, né? Olha o suporte. Já tá no suporte. Vou pegar aqui, ó. Resistência. Suporte. Hoje deu uma boa... Ontem, né? Deu uma boa movimentada. Com o Powell, o presidente dos Estados Unidos falando. Então, o preço nasceu. Aonde o preço nasceu, não tem como marcar. Onde é que eu marco, Rodrigo? Eu marco no dia anterior. Se não tem como marcar, pessoal, que está tão sem volume aonde o preço nasceu, eu marco no dia anterior. Resistência e suporte. 15 minutos, olha o preço como está. Ele vai para um lado ou para o outro. Vai ou não vai, gente? Para um lado ou para o outro. E vai. Vamos fazer até uma análise melhor. Tendência de baixa, né? Esse preço ele vai andar, hein? Vai para um lado ou para o outro. Diário tá ficando legal, hein? Mas dependendo do DXY, né? Daqui a pouco a Alex vai estar ao vivo às 10h30, às 10 horas, né? Dá uma boa compra isso aqui, dependendo do DXY, hein? Ó, dá uma boa compra, hein? Dependendo do DXY. Candle que vai se formar aqui nos 15, talvez seja o candle que possa passar a direção. Pode dar uma boa compra, pode dar uma boa venda, vai dar uma boa direção. Euro, muito atrativo o euro, hein, Alex? Muito atrativo o euro, hein? Vai dar uma boa direção. Mas, no dia de hoje, o mercado está lateralizado, gente. Tem o que a gente falar. Vou pegar aqui o separador de dia. No dia de hoje, o mercado está lateralizado. Ah, Rodrigo, mas se a gente olhar para cá esquece. Já foi ontem. E aqui, o dia de hoje, né, agora à noite, já é quarta-feira. Aqui foi quarta, já foi. Esquece. O que importa é aqui, ó. Daqui para cá. E a gente está vendo o mercado lateral. Mas o mais importante você já está fazendo. Já tem as regiões marcadas, está entrando, esperando entrar volume, esperando o mercado pegar a direção para você operar. Aí vai depender da sua estratégia operacional. Se você segue tendência, price action, você opera suporte e resistência. Aí depende de cada um. Aí é individual. Eu opero price action, eu opero tendência. Fez sentido aí, pessoal, para vocês? Sim ou não? Dúvidas? Alguém tem alguma dúvida, meus amigos? É desse jeito que eu opero, gente. E é desse jeito, meus amigos, que eu estou no mês de julho. Mês de julho, pessoal. Olha o nosso resultado do mês de julho, turma. Se eu pegar aqui, ó. Cara, eu tô muito feliz com o nosso resultado do mês de julho, ó. Olha o resultado do mês de julho, turma. Do dia 1º ao dia 18. Dia 1º ao dia 18, pessoal. 7.884 dólares em um desafio da mesa proprietária de 200k. Feliz com o resultado. Então, como é que eu consigo chegar nesse resultado, turma? Abrindo fundamento. Não é achando o resultado. A gente não acha o resultado. A gente opera. Operamos todos os dias. Eu opero de segunda a sexta-feira, gente. Todos os dias. Toma stop, pega o take. Toma stop, pega o take. Todos os dias. Não tem historinha nem letra miúda. Não tem trade. As pessoas me perguntam, Alex, né? A pessoa me pergunta, qual é o nível de assertividade? Ah, o pior possível. O que você pensar de pior é o nível de assertividade. É mesmo? É. Por quê? Porque eu sou trader. Sou um robô. Talvez essa resposta não vai agradar a todos. Sou trader, gente. Sou ser humano, tenho emoções. Ó, corre na veia aqui, ó, todo dia operando, respondendo pergunta, vendo comentário, respondendo, todo dia. Agora me pergunte o nível de qualidade. Então, ou seja, se eu manter um nível de qualidade das operações, certamente, vai sair vencendo. Ontem a gente fez só 2 trades. 2 trades, 2 take. Hoje eu tomei 2 stop, peguei um take no final, fiquei positivo. 2-1 negativo. 2 erros, 2 stop e um take. Ontem foi 2 take. Entendeu, gente? Né? Deixa eu ver aqui. Trick. Perguntou o quê? Foi o quê? Com a mesa de... Trick. Com a mesa de 25k não tenho acesso a... Tem sim, general. Aqui. Se maratona o conteúdo nosso, sabe disso, né, fio? Ó. 30 dias de sala ao vivo com a mesa de 25k. A partir do desafio de 25. Bom? 2 sorteios. Semana que vem tem sorteio. Sorteio de $200. Desconto na comunidade. E o desconto até hoje da mesa é de 40%. Até hoje. Dúvida, meus amigos? Vamos mandando dúvidas?
Nikkei. É assim, né, Gina, que fala? 10K, quanto de lote você recomenda? Você opera em conta própria ou mesa? Você tem um vídeo, general. Eu tenho um vídeo. Gerenciamento para o mês de julho. Tá aqui na descrição. Tá aqui no YouTube, tá bom? Tanto, pessoal, se você estudar o vídeo a aula de gerenciamento para mesa e a aula de gerenciamento para conta própria, que tá aqui disponível no YouTube, dificilmente você vai quebrar uma mesa. Ou você vai quebrar uma conta. Só ir lá no canal. Aí. Vamos lá. Olá, boa noite. Que linha de tendência é essa azul? A média de 20 períodos, Santos Batista. Média de 20 períodos, simples ao close. Mesa proprietária. Pô, Nick, vai lá e pega a aula de gerenciamento da mesa. Cara, que aula de gerenciamento é de Deus, hein, gente? Esse gerenciamento da mesa que nós temos é de Deus. Inclusive, general, assim, turma, Deus nos presenteou com um conteúdo de mesa que se você quer passar em mesa, se você quer ter resultado positivo, é só maratonar, general, esse conteúdo que está aqui, ó. Eu sempre digo, cara, é o tipo do conteúdo que você não pode deixar de maratonar. Aqui, ó. Eu tenho uma playlist completa, general, de conteúdo sobre mesa. E a aula de gerenciamento é essa daqui, ó. 20 mil visualizações em um mês, pessoal. Essa daqui é a aula de gerenciamento. 20 mil visualizações em um mês. Cara, é um dos melhores vídeos nossos. Tá bom? Um dos melhores vídeos. Depois que vocês... Esse gerenciamento é o que eu aplico até hoje. É esse gerenciamento que me levou para esse resultado. É esse gerenciamento que está tendo várias mesas aprovadas. Hoje foi dia de mesa aprovada, desafio aprovado. Hoje foi de quem, Alex? Quem foi a pessoa que aprovou hoje, né? Que teve desafio aprovado hoje? Eu postei até nos stories hoje. Hoje foi dia de ter desafio aprovado, né? Não sei se eu consigo encontrar aqui. Mas aqui, nós tivemos o... Quem foi? Nós tivemos o Renato hoje, passando na primeira fase. Então, graças a Deus, toda semana nós temos traders tendo desafios aprovados, operando na sua conta própria. Né? Toda semana. E hoje foi o dia do Renato, tá bom? Todo dia, toda semana. Então, eu acho que é muito graças a esse gerenciamento. Esse gerenciamento aqui vai fazer total diferença para você, meu amigo. Vamos responder as perguntas, pessoal? Tem mais alguma pergunta para responder? Essa é a aula de gerenciamento, turma. Cara, eu acho que essa aula de gerenciamento, ela é essa aula de tendência. Essa é a aula de tendência, meus amigos. Eu acho que essa aula de tendência, se você dominar, colocar em prática, coloca em prática. Amanhã me fala, tá bom? Só coloca. Coloca em prática e amanhã me fala como é que ficou. Né? Fala o que foi que aconteceu. Me fala se o seu resultado melhorou. Me fala se fez sentido para você. Se teve alguma coisa que melhorou para você. A minha intenção é essa, contribuir com algo que melhore para você. Me fale, tá bom?